Olá, tudo bem? A partir de agora estamos começando mais um encontro Pense Nisso. O meu nome é Irineu Martins e é uma satisfação ter você aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus. É esse o propósito desse programa. Nós começamos ele com o propósito de participar, o estudo da palavra de Deus com o máximo de pessoas possíveis. E para tanto, eu aproveito para pedir a você, na medida do possível, nos ajude neste alvo, nesta meta de alcançar muitas pessoas. Como que você pode ajudar? As pessoas, elas observam a participação daqueles que assistem um programa, um vídeo, através do like que elas deixam, ou através do sininho que acessam, ou mesmo quando elas compartilham, ou o comentário que elas deixam. Tudo isso é uma forma de despertar a curiosidade das outras pessoas. E elas veem, então, nessa participação, um motivo para elas buscarem saber o que foi assistido ali. E assim você pode nos ajudar, despertando a curiosidade. E quero dizer a você, já que estudamos a Bíblia nesses encontros, se você nos alavanca, ou seja, você desperta a curiosidade, você está fazendo com que outras pessoas, na curiosidade, busquem e assistam ao nosso programa, de uma certa forma você está fazendo um trabalho missionário, porque é o estudo da Bíblia que nós estamos fazendo. Você está levando, de forma indireta, as pessoas a estudarem a Bíblia conosco. E é desta maneira que eu peço o teu favor e agradeço de coração esse teu empenho. Agradeço você por estar aí, evidentemente, e agradeço mais ainda se você participar desta maneira, na medida do possível, ok? Enfim, este programa Pense Nisso é um programa que nós temos dentro dele trabalhado numa série que tem como título O Conflito Cósmico entre o Bem e o Mal. É o nosso sexto encontro que estamos realizando agora. E se você não assistiu os encontros anteriores, eu peço que você o faça, para ficar bem inteirado, bem esclarecido, para que nós possamos entender melhor esse assunto conforme nós estamos tratando, sobre o conflito cósmico entre o bem e o mal. Estamos buscando muitas novidades, muitas curiosidades da Bíblia, e eu tenho certeza que você, caso ainda não assistiu, ao assistir, sairá satisfeito em aprender coisas novas, porque é assim que nós trabalhamos nesses encontros, nessas programações. Bem, dando continuidade, dando seguimento ao programa, ao último encontro que tivemos, nós vamos falar hoje de uma forma especial sobre o conflito cósmico entre o bem e o mal. Vamos começar um estudo de profecias hoje, e assim será nos próximos encontros. Passaremos a abordar profecias, as profecias da Bíblia. Por que profecias? A profecia é o meio que Deus tem para atingir o nosso intelecto, para que, através do intelecto, o nosso coração seja acessado. Vamos inverter. Na verdade, Deus usa a profecia para atingir o nosso coração através do intelecto. Acho que fica melhor a colocação assim. Porque o intelecto que deve ser a prioridade. Nós deveríamos pensar nisso. Satanás, ele fica à espreita. Ele está muito preocupado em ver as pessoas que valorizam mais o sentimentalismo, o emocionalismo do que o lado racional. Deus nos deu o cérebro para raciocinarmos. Faz parte, tem o seu lugar, tem o seu valor o lado emocional, mas o cérebro é mais para que usemos a razão. O propósito do cérebro é justamente este. É por isso que Deus nos dá o seu selo, conforme encontra em Apocalipse capítulo 7, dos versos 1 ao 3. Apocalipse 7, 1 ao 3 fala que o selo de Deus é na nossa fronte, na nossa mente, no lóbulo frontal, na parte do raciocínio que Deus quer se impregnar. Ele quer atuar na nossa mente para que da mente nós possamos amá-lo, para que possamos realmente nos inteirar, mas começando com o intelecto. Em São Mateus capítulo 24, no sermão profético ali que Jesus proferiu aos seus discípulos, ele repetiu para que eles ficassem cautelosos contra os falsos profetas, contra os falsos ministros do tempo do fim, porque a mensagem foi dita a eles, mas serve para nós porque é uma mensagem apocalíptica. E
no tempo do fim iria aflorar por todos os lugares muitos falsos ministros religiosos. E ele disse ali: vede que ninguém vos engane. Ele repetiu isso ali no sermão, ali em São Mateus capítulo 24. E por quê? Por que que ele tanto enfatizou? Porque seria a onda do momento do tempo do fim. Seria aquilo que iria levar em enxurradas milhares e milhares de pessoas que leem a Bíblia, mas não seguem as orientações de Deus de valorizar o lado racional. E então se dariam, na sua religiosidade, se dariam ao emocionalismo, aos fenômenos, aos encantos e aos milagres. Até que Jesus diz que iria acontecer, ele descreveu uma triste realidade que vai acontecer com milhares e milhares de cristãos quando ele voltar. Ali em Mateus capítulo 7, dos versos 21 a 23, Jesus disse assim: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Então, Jesus ele já está dizendo que você deve alicerçar a sua religiosidade naquilo que Deus diz, não naquilo que você sente. Mas prosseguindo, ali ele diz no verso 22, mas muito naqueles dias me dirão, mas Senhor, em teu nome nós não profetizamos, nós não fizemos muitos milagres e até expelimos demônios? E o verso 23, ele conclui dizendo, então vos direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Veja, a despeito de fazerem milagres, entrarem em contatos com fenômenos, com o sobrenatural, esses não eram de Deus. Jesus deixou bem claro que ele terá que dizer isso quando voltar. Eu não vos conheço. Então, se não era de Deus os poderes que eles realizavam certos milagres, e evidentemente milagres bons aos nossos olhos, milagres realmente que comprovam um fenômeno ali que não é da parte de homem, mas um fenômeno sobrenatural. Mas se não era de Deus, era por parte de quem? São ministros que operam através de poderes, dos poderes das trevas, dos anjos que foram expulsos do céu. Eles estão aqui para enganar. E quanto mais o erro parecer com a verdade, mais poder eles têm de engano. E Jesus então nos acautelou, né? Nos deixou preparados para que nós não venhamos a seguir o nosso emocionalismo. Mas a despeito de estar essa advertência em Mateus 7 e outras do mesmo gênero em várias partes da Bíblia, muitos com a Bíblia debaixo do braço e pregando ela, usando a Bíblia nos púlpitos das igrejas, serão pegos de surpresas porque não quiseram valorizar essa admoestação, esta orientação da palavra de Deus. E não somente eles vão se perder, esses ministros que pregam, mas aqueles que dão ouvido a esses ministros. Então, trata-se de ser um negócio muito sério. Deus, ele espera, então, nos impressionar, atingir o nosso coração por meio do intelecto. E profecia é justamente isso. A profecia é o método de Deus para isso. Ele mexe com o intelecto para depois atingir o coração. Em Amós capítulo 3, verso 7, Deus diz assim, Deus diz através do profeta, nenhuma profecia será de particular... Não, isso está em Pedro, desculpa. E Amós diz assim, Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, é isso que diz ali em Amós 3, verso 7. Eu estava trocando os textos de Pedro com Amós, mas eu me encontrei. O fato é que nada Deus fará sem antes orientar. Ele deseja, ele tem ansiedade de nos colocar nos trilhos certos, de nos trazer informações precisas, porque o diabo, conforme o apóstolo Pedro diz, né, em 2 Pedro 5, verso 8, o diabo, nosso adversário, anda em derredor, pronto para devorar aquele que não está preparado, aquele que não está alicerçado na palavra de Deus. Então, diz Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É por isso que Amós 3, 7, Deus antes,
Ele quer nos iluminar. As profecias, ele vai nos revelar para que saibamos o que vai acontecer, para que as coisas que acontecem hoje e no amanhã não nos apanhem como uma surpresa, que tudo esteja claro diante dos nossos olhos, assim como uma lanterna de alta potência pode iluminar o nosso caminho numa noite muito escura, assim a palavra de Deus está para nos servir nos dias escuros e difíceis em que nos encontramos atualmente. Aqueles que ouvem a minha palavra, disse Jesus, São Mateus 7, voltando a este capítulo, é como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade e deu de ímpeto com aquela casa e ela permaneceu em pé. Mas aqueles que ouvem as suas palavras, as suas advertências, e não as colocam em prática, é como o homem insensato que constrói a sua casa sobre a areia, e vem a tempestade, e dá de ímpeto contra aquela casa, e grande é a sua ruína. Está lá em São Mateus capítulo 7. Jesus falou essas palavras. Então as orientações de Cristo e em toda a Bíblia é muito clara. Devemos embasar a nossa fé não no nosso sentimentalismo, naquilo que o nosso coração fica encantado, embevecido, maravilhado e, infelizmente, milhares e milhares de supostos cristãos estão no caminho das trevas e são guias cegos guiando outros cegos, conforme Jesus disse, porque eles estão embasando a sua fé no sentimentalismo. Deus espera então que a razão seja a base da nossa fé e assim o nosso coração seja tocado, fundamentado na razão. Daí as profecias, o propósito delas existirem. Por isso hoje nós vamos estudar, a partir de hoje, começar a profecia e nos encontros sequentes teremos profecias nos nossos estudos, ok? Hoje nós vamos pegar uma profecia que é tido como a profecia fundamental, base da cadeia profética das demais profecias da Bíblia. Eu faço referência ao que está em Daniel capítulo 2, a profecia da estátua do sonho do rei Nabucodonosor. E ele teve um sonho da parte de Deus sobre uma grande estátua, e ali descreve todos os reinos deste mundo, através dos metais que era constituída essa estátua. E, na verdade, todos os reinos, a história que ali apresenta, cobre desde o tempo em que o profeta Daniel escreveu, ou esteve vivo ali na Babilônia, 600 anos antes de Cristo, e cobre todo o período até o nosso futuro, até a volta de Jesus. Então, todo o histórico, desde o tempo de Daniel até a volta de Jesus, ali está descrito nesta mensagem, nesse sonho que foi dado ao rei, ao monarca da Babilônia, 600 anos antes de Cristo. Então, sendo que ela tem todo esse abrangente histórico, ela é tida como sendo a profecia base fundamental de todas as demais profecias. Todas as outras profecias da Bíblia, na verdade, elas se complementam nesta profecia. Elas são explicadas através desta profecia. Podemos comparar a profecia de Daniel 2 como sendo a profecia esqueleto da Bíblia, na qual as outras são tidas como o tecido, os tendões, os nervos, os músculos, a pele. Em outras palavras, todas as demais profecias se edificam sobre a profecia de Daniel 2, porque ela cobre todo o histórico de forma ininterrupta, ensinando eu e você e todos os amantes da palavra de Deus como que se estuda a profecia. Deus, ele deixou de uma forma muito simples como você vai interpretar através das sucessões ininterruptas dos reinos deste mundo que é apresentado em Daniel capítulo 2. Enfim, vamos analisar essa profecia. Lá em Daniel capítulo 2, podemos imaginar que o rei, naquela ocasião, ele estava já preocupado com respeito ao futuro do seu reino. O que seria da Babilônia? Ele era o rei da Babilônia. E ele estava preocupado. Possivelmente isso se passava na sua mente. E Deus, que conhece o coração, tudo que há na vida, no íntimo de cada ser humano, até mesmo, evidentemente, antes de vir a existir qualquer pensamento ou sentimento do homem, Deus já conhece tudo de antemão. Deus aproveitou aquela ocasião que ele
vivia preocupado com o futuro do seu reino, e numa certa noite, Deus deu um sonho para responder essa inquietude, essa inquietação que assolava aquele monarca, Nabucodonosor. Mas acontece que Deus deu o sonho sobre o seu reino, sobre o futuro do reino. Mas no dia seguinte, ele sofreu uma amnésia divina. Ou seja, o próprio Deus que deu o sonho fez Nabucodonosor esquecer do conteúdo do sonho. Mas Deus não fez ele esquecer totalmente do sonho. Deus fez ele se esquecer apenas do conteúdo, mas fez ele se lembrar que se tratava de uma orientação sobre o futuro do seu reino. Respondia à sua inquietude, à sua inquietação. Então, ele ficou preocupado. A pergunta é, por que Deus deu o sonho, mas fez ele se esquecer do conteúdo do sonho? E ao mesmo tempo fez com que ele se lembrasse que o sonho era importante. Por que Deus fez assim com aquele monarca? Deixe-me explicar por quê. Nabucodonosor, da Babilônia, ele tinha o costume de, ao conquistar outros povos, outras cidades, em primeiro lugar, ele tinha uma certa generosidade. Ele trazia os intelectuais das cidades conquistadas para a Babilônia. E ao levar esses intelectuais, entre esses, havia aqueles que eram os sacerdotes, os ministros espirituais, aqueles que eram os orientadores, que fazia com que a sua cidade fosse protegida através dos deuses que eles consultavam. E assim foi que eles também, ao invadirem Jerusalém, levaram para lá alguns sacerdotes, entre eles estava 4 pessoas especiais, conhecidas como Ananias, Azarias, Misael e Daniel. Esses 4 depois foram levados para a Babilônia. Eles eram fiéis a Deus, eles eram tementes a Deus. Na Babilônia, os 3 amigos de Daniel receberam outros nomes. Sadraque, Mesaque e Abdenego. E ali estava Daniel com seus 3 amigos, tementes a Deus, hebreus fiéis ao Senhor. Estava ali e havia outros de outras cidades, de outras regiões, e todos eles tinham esse poder, essa busca pela sua religião, pela sua divindade. Eles consultavam seus deuses. Pergunta, por que ele trazia todos esses líderes para a Babilônia e ali colocava na corte babilônica? Porque ele tinha uma obsessão de que seu reino seria abrangente, seria um reino poderoso, invencível. Essa era a obsessão, essa era a ambição de Nabucodonosor. E ele revela isso lá em Daniel capítulo 3. Ele construiu uma grande estátua, símbolo do seu reino que seria eterno. As medidas da estátua descrita ali em Daniel capítulo 3, representando a eternidade do seu reino, são medidas comuns para os caldeus, para aqueles que viviam naquela região onde estava a Babilônia. 6 de largura por 60 de altura. Portanto, era uma estátua imponente, gloriosa. Fez aquela imagem na Babilônia, representando o seu reino, e ali ele queria dizer que seria um reino eterno. Mas essas medidas, 6 por 60, eram uma incorporação de todas as divindades que estavam operando a favor da Babilônia até então. Aí se explica, através desse capítulo 3 de Daniel, por que Nabucodonosor tinha o costume de trazer para a Babilônia todos os sacerdotes das demais cidades que ele conquistava. E assim estavam os hebreus ali, que veio de Jerusalém, e ele tensionava que esses fizessem parte daquele panteão babilônico, daquele grupo aglomerado, aquele sincretismo religioso que ele mantinha ali como culto. O fato é que ele queria deixar a Babilônia como sendo uma super religião, acima das outras cidades, as outras nações daqueles dias. É por isso que ele levava todos esses grandes religiosos, esses sacerdotes para a Babilônia. Acontece que Deus deu o sonho para Nabucodonosor e fez ele se esquecer, porque Deus sabia que Nabucodonosor, acreditando nesses falsos adivinhos, esses sacerdotes espúrios, esses pseudos líderes religiosos, na verdade, Deus sabia que Nabucodonosor
na sua fé, iria consultar esses para que lhes revelasse a respeito do sonho, para que lhes dissesse o que ele havia sonhado, para lembrá-lo desse sonho e para lhes dizer o significado do sonho. E Nabucodonosor, ele imediatamente se lembraria do sonho quando a mensagem verdadeira fosse revelada a ele. Mas acontece que, sendo eles falsos, todos esses falsos, eles não puderam fazer nada. Ele consultou os cartomantes, os que leem bola de cristal, os que leem a palma da mão, aqueles que consultam as estrelas, e, enfim, todos esses falsos adivinhos que rodeavam a sua corte, que vieram das outras cidades e da própria Babilônia, eles foram desmascarados naquela ocasião. Aí está o motivo do porquê Deus não deu a revelação para Nabucodonosor, para fazer ele entender que ele estava rodeado de falsos ensinadores. Mas acontece que Satanás percebeu a jogada de Deus, e como eu disse no encontro anterior, no mundo invisível existe um conflito muito declarado entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo. Nós somos apenas como peças num tabuleiro de xadrez, nas mãos dos espíritos. Nós só fazemos escolha para o lado que nós vamos pender. Ou escolhemos ser peças na mão de Deus, ou escolhemos ser peças na mão do inimigo. E lembrando o texto que foi dito no encontro anterior, Jesus havia dito: quem não é por mim, é contra mim. Não existe campo neutro aqui. O homem deve entender que nós somos subordinados, somos inferiores aos poderes espirituais. O conflito que eles travam nos bastidores, atrás das cortinas que nós não enxergamos, no mundo invisível, são superiores a cada um de nós. Eles mobilizam os poderes da terra, mobilizam os homens naquilo que eles se decidem, e eles fazem coisas e, na verdade, queiramos ou não, estamos inseridos neste conflito. Nós apenas somos joguetes nas mãos dos espíritos. Que façamos a escolha de estar do lado certo, para que a batalha seja garantida. E ao lado de Deus, evidentemente. Mas Satanás, nesse jogo com os homens, viu que Deus moveu a sua peça no tabuleiro de xadrez que é este mundo. Viu que Deus fez com que todos os seus falsos sacerdotes, os seus adivinhos, que ele usava para enganar Nabucodonosor, foram eles desmascarados através desse sonho que Deus deu para o rei. Mas, então, Satanás, vendo que eles foram desmascarados, e para Satanás, ele não está nem uma vírgula preocupado com a vida desses que lhe serviram, por mais que eles fossem devotos, por mais que eles são fiéis, nunca o diabo se importou com a vida de nenhum deles. Então, o diabo não se interessou mais por esses. Depois que eles foram desmascarados, para ele não teria mais valor, porque ele queria que estivesse vivo enquanto pudesse persuadir e manter o rei Nabucodonosor no engano. Mas agora que foram desmascarados, para ele pouco lhe importava. Então ele incutiu na mente do rei o que ele pudesse colocar uma sentença de morte contra todos os sábios que foram levados para a Babilônia, esses orientadores espirituais. E por que ele colocou essa sentença? Para ele, como eu disse, para Satanás, os seus que foram desmascarados, pouco valor tinha. O problema mesmo, o que lhe incomodava, era aqueles 4 hebreus que estavam ali. No capítulo 1 de Daniel, ali nos revela que Nabucodonosor promoveu esses 4 porque eles foram fiéis a Deus. Então, eles foram promovidos na corte babilônica. E Satanás viu que eles dariam muito trabalho para ele ali, para influenciar Nabucodonosor. Iria, talvez, convencer Nabucodonosor a aceitar o Deus verdadeiro. Satanás, então, evitando que isso acontecesse, ele fez com que o rei ficasse irado com todos os adivinhos naquela ocasião e pronunciasse uma sentença de morte a todos eles. E, evidentemente, estava incluso ali esses 4 hebreus que serviam a Deus. Então, esse foi o jogo de Satanás para contrafazer o jogo de Deus. No entanto, Daniel, diz a história em Daniel 2, pediu ao rei para que ele tivesse um pouco de paciência, para que ele não se precipitasse,
porque ele iria consultar não bolas de cristais, não a astrologia, não espelho mágico ou ossos de animais, nem encantadores, feiticeiros, nem pediu a mão do rei para ler a palma da mão. Ele não iria consultar desta maneira, conforme era comum acontecer daqueles outros sacerdotes, esses falsos adivinhos. Ele pediu tempo ao rei para consultar o seu Deus. E o rei, muito interessado em saber sobre o sonho, lhe deu essa oportunidade. E ele foi na sua privacidade, no seu quarto, e se ajoelhou no seu quarto e buscou a Deus em oração. E Deus então atendeu a Daniel. Lhe revelou o sonho e o significado do sonho. E Daniel 2 fala que isso então, Daniel, ao ter oportunidade de falar com o rei, ele comunicou todas essas coisas ao rei. Revelou o sonho e o significado do sonho. O rei ficou embevecido, ficou maravilhado, a ponto de promover esses 4 hebreus na sua corte num cargo mais elevado ainda. Enfim, nessa contrarresposta de Deus ao que Satanás planejou, fez com que Deus mais uma vez saísse vitorioso. Satanás procurou eliminar aqueles que serviam a Deus, mas Deus fez com que Daniel fosse promovido. Ao invés de serem eliminados, serem mortos, esses que serviram a Deus foram promovidos. Mais uma vez eu insisto a você, do lado de Deus, a vitória é sempre garantida. Nunca desista de ficar do lado de Deus. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em São João 11, verso 25, Jesus chegou até a dizer, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O galardão, a recompensa com Cristo, excede a qualquer coisa que você pode imaginar, né? Porque supera muito mais aquilo que você pode conquistar neste mundo. Com Deus, vale muito mais a pena ficar com Deus, porque a recompensa é muito maior. Mas não pela recompensa, mas porque é o lado certo e é o lado realmente garantido. Pois bem, assim Satanás foi vencido mais uma vez. A partir do verso 31 do capítulo 2 de Daniel, ali Daniel começa a descrever para o rei, para o monarca Nabucodonosor, o que ele havia sonhado. E ele descreve ali que ele viu uma grande, imponente estátua. A estátua grande, imponente, esta imagem gloriosa, sempre quando você vê Deus querendo chamar a atenção, ele procura colocar alguma coisa que realmente sai do normal. Sai fora daquilo que é comum de se ver. E quando mostra ao rei Nabucodonosor que ele viu uma grande estátua, revela isso para ele, é para despertar a sua curiosidade. Uma coisa que é uma estátua comum. Você pode olhar para uma estátua comum e não chamar atenção, mas quando você visualiza uma estátua enorme, conforme depois lá no capítulo 3 ele fez erigir de 60 metros de altura, possivelmente foi assim que Daniel descreveu para ele. Ele quis fazer uma imagem semelhante à que ele recebeu do sonho, lá em Daniel capítulo 3. Mas lá em Daniel 2, Daniel começa dizendo, você viu uma imponente imagem, uma grande estátua. Deus está despertando a curiosidade do rei e procura despertar a nossa curiosidade com as profecias que ele tem para nos dizer. Quando ele dá esses tópicos magníficos de grandeza, é para despertar a curiosidade de todos. É importante para todos. E ali ele descreve, então, a imagem, conforme eu disse. É uma estátua com os seus metais, 4 metais, a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre, o quadril de bronze, as pernas da estátua de ferro e os pés era em parte de ferro e em parte de barro. E ele descreve então esse sonho e diz ali nos versos 37 e 38 a interpretação, o significado do sonho. E aponta para o rei dizendo, tu, ó reis, é simbolizado pela cabeça que é de ouro, a cabeça da estátua. É por isso que lá em Daniel 3, ele mandou fazer uma estátua toda de ouro, não só a cabeça, mas a estátua toda, porque ele tinha essa ambição, ele tinha esse interesse de que seu reino fosse eterno. Mas o sonho dizia ao contrário.
O sonho dizia que apenas a cabeça seria de ouro e que seu reino passaria. É que lá no capítulo 3 ele teve uma recaída, endureceu o coração e fez toda aquela situação, fez a estátua de ouro ali para manter aquilo que ele ambicionava, para manter o seu interesse eterno na terra. Mas era só a cabeça, conforme o sonho foi mostrado para o rei. Depois viria um outro reino representado pela prata, que estava nos braços e no peito da estátua. E depois viria um outro reino, que é representado pelo bronze, do quadril da estátua. Aí viria o quarto reino representado pelo ferro. E no fim da história viria um reino dividido, em parte de barro e em parte de ferro. Mas ali nos versos 37 e 38 de Daniel 2, ali começa já revelando o que significava a cabeça de ouro. O ouro representa o teu reino, Nabucodonosor. Glorioso como seja, ele há de passar. E o interessante que Deus está dizendo através desses metais, que eles diminuem o seu valor, do ouro ao ferro e ao ferro misturado com barro. Então, veja que Deus, a maneira como enxerga o desempenho do homem, o desenvolvimento do homem, ele enxerga de forma oposta à ciência. Porque o homem, a ciência humana, enxerga como se fosse o homem crescendo, o homem evoluindo. Então, a teoria da evolução, de acordo com a ótica de Deus, é reprovável. Porque Deus fala que o homem ele diminui de valor. Do ouro ao barro e nem ao ferro misturado com barro, e nem o ferro é puro, porque ele está misturado com barro. De tão inferior que se tornou no tempo do fim. Ali diz respeito, não evidentemente, Deus não enxerga evidentemente o lado do desenvolvimento da ciência, da tecnologia, do progresso secular, das coisas que o homem conquista. Quanto a isso, não há dúvida, o homem progrediu. Mas em questão de nobreza, em questão de caráter, de qualidade humana, o homem ele regride cada vez mais. É por isso que Jesus vai vir para interferir na história humana, porque o homem vai chegar num estado tão deplorável, ao ter se separado de Deus, olhando para a sua glória, assim como Satanás lá no céu, outrora Lúcifer, olhou para o seu esplendor, para o seu brilho deslumbrante, e nisso ele se deteriorou, ele caiu, ele perdeu tudo que tinha. O homem, seguindo os passos do anjo caído, está cumprindo a mesma coisa. Ele está fazendo cumprir a mesma coisa no seu viver. Ele está se degradando, está se diminuindo. E finalmente Jesus há de interferir para colocar um ponto final na desgraça da humanidade, no seu estado de pecado. Enfim, nós então temos aqui essa situação. Com respeito ao primeiro reino da Babilônia, ali em Daniel 2, verso 37 e verso 38, já descreve. O primeiro reino, representado pela cabeça de ouro, é a Babilônia. Mas com respeito ao segundo reino, você não precisa adivinhar. O segundo reino, o que sucedeu à Babilônia, você não precisa adivinhar. E nem sequer você precisa recorrer aos livros de história. Porque a própria Bíblia já revela qual seria o reino que iria suceder à Babilônia. E ali em Daniel mesmo, no capítulo 5, no verso 28, ali diz que o reino que sucederia a Babilônia seria os medos e persas, 2 reinos em um, que iria conquistar a Babilônia, os medos e os persas. E assim também, o terceiro reino. Você não precisa ficar preocupado, tentando adivinhar, e nem sequer precisa recorrer aos livros de história para saber qual foi o terceiro reino no mundo antigo que dominou naquela época. O terceiro reino você encontra lá em Daniel capítulo 8, os versos 20 e verso 21. E ali, claramente, você vai identificar, é a Grécia. Os livros de história estão apenas para comprovar este fato que a própria Bíblia já descreve. Então, esses reinos passam, e aí você vai ver lá no verso 40, que fala das pernas de ferro. Daniel 2, verso 40. E esse mesmo reino, este quarto império, é descrito ali em Daniel capítulo 7. Só que as figuras mostradas desses 4 reinos, em Daniel 7, já não é mais
conforme os metais da estátua do sonho de Nabucodonosor. Esses 4 reinos já é mostrado na figura de animais. E ali, em Daniel 7, mostra o 4º reino, mostra uma zoologia desconhecida na Terra. Mostra como sendo um animal feroz, violento. O 4º império seria tido como esse animal, de dentes de ferro, que por onde passa despedaça todas as coisas. E esse animal, diz ali em Daniel capítulo 7, ele possui 7 cabeças e 10 chifres. Por isso que eu disse, é totalmente desconhecido na zoologia humana. Não diz respeito a nenhum tipo de animal que se conhece. Um animal terrível, espantoso, com dentes de ferro, com 7 cabeças e 10 chifres. É o 4º reino que sucede ao 3º, que foi a Grécia. Mas você também não precisa recorrer aos livros de história para saber qual é esse 4º reino. Porque você vai ver a menção desse mesmo poder lá em Apocalipse capítulo 12, onde fala que um dragão possuindo 7 cabeças e 10 chifres, o mesmo que Daniel 7 descreve, uma referência do 4º império na Terra, que perseguiu Cristo Jesus quando esteve na Terra. Bem, isso não é novidade para ninguém, nem para mim, nem para você. Foi o Império Romano que procurou matar Jesus quando ele nasceu lá em Belém da Judéia. Herodes deu uma sentença de morte, assim como o faraó deu para Moisés ali no Egito, quando foi para nascer o menino que iria libertar o povo de Israel ali da escravidão do Egito. O faraó deu uma sentença de morte a todos os meninos. Lá no tempo de Jesus, Herodes, o rei de Roma, ali deu uma sentença de morte similar ao que Faraó deu. Que todos os meninos que nascessem ali naquela região da Judéia fossem todos mortos, porque Satanás estava operando por detrás desses monarcas, desses líderes, procurando fazer com que a palavra de Deus, a profecia de Deus, não desse certo, viesse a falhar. Enfim, mas aqui nós temos a descrição das pernas de ferro da estátua, que é representado por esse animal terrível e espantoso, que está em Daniel 7, e ali é descrito em Apocalipse 12. É o Império Romano. Mas, na verdade, não precisamos buscar os livros de história. A sequência que a própria Bíblia nos oferece é o método eficaz, é um método simples e eficaz para entendermos como que funciona a interpretação da Bíblia. Bem, mas vamos continuar, depois eu vou explicar melhor essa interpretação profética com base nessa sequência simplista que a Bíblia nos oferece, de um reino sucedendo ao outro. O fato é que no verso 41, ali você já vê a descrição dos pés da estátua, em parte de ferro e em parte de barro. Vamos ler essa descrição aqui em Daniel 2, sobre o ferro e o barro que diz respeito aos reinos do tempo do fim. Depois de Roma imperial, viria os reinos divididos. Mas vamos ver o que diz. Daniel 2, os versos 40 e 41, e na verdade até o 42 vai descrever sobre esse quarto império. A propósito, a Bíblia nas profecias enfatiza muito este 4º império, o Império Romano. É por isso que eu já estou dando uma dica para você daquilo que estudaremos nos nossos próximos encontros, nas sequências desses estudos da profecia, ok? Este 4º império que é muito enfatizado na Bíblia para chamar a nossa atenção, para despertar a nossa curiosidade, porque esse é o método de Deus. Quando ele mostra uma coisa muito gloriosa, uma coisa que sai fora do normal, daquilo que costumeiramente se vê, é para chamar a atenção, para focarmos a nossa atenção ali. Ou quando ele repete muito um certo assunto, tem o mesmo valor. Deus está despertando a nossa atenção para aquilo que ele está repetindo. E aqui ele repete muito sobre o 4º império, tanto no livro de Daniel, como no livro do Apocalipse, que é um livro de caráter escatológico, ou seja, uma mensagem específica para o tempo do fim. Mas vamos ver então, Daniel 2, os versos 40 em diante, que fala sobre o 4º reino. Diz assim: o 4º reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça,
como o ferro que quebra todas as coisas. Assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Então esse quarto reino é descrito assim como sendo um poder muito forte que vai quebrar todas as coisas e vai esmiuçar todas as coisas. E você vê na descrição do quarto animal, representando esse quarto reino, lá em Daniel 7, que essa mesma atividade que é descrita aqui, esse quarto animal em Daniel 7, também é descrito de forma idêntica. Agora o verso 41 diz assim: quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, será esse reino dividido. Será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Então nós aqui temos um barro, não um barro qualquer. Nós vamos analisar aqui que é um barro de lodo. Então é um barro que se usa para fabricar alguma coisa, porque esse é o barro de lodo. Continuando, verso 42. Daniel 2:42. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Enfim, aqui temos essa descrição física, essa descrição secular deste quarto reino, que será já no tempo do fim. Quando o Império Romano foi dividido em 476, finalmente o Reino do Ocidente, o Império Romano do Ocidente se esfacelou, ele começou a se dividir entre os anos 361 da era cristã e realmente o Império Romano Ocidental, ele se fragmentou em 476. E depois foi para o Império Romano Oriental, que teve também outras divisões, e assim, aquele antigo Império Romano, que era só o Império político, que era representado pelas pernas da estátua, o Império de Ferro, ele foi dividido desde do quarto século até o tempo do fim, até os nossos dias. Mas acontece que você pode ler ali que o ferro continua até o tempo do fim, até os últimos dias. Ele se encontra presente entre o barro. Né? Então, embora aqui está representando, conforme foi dito aqui, conforme foi lido aqui, que representa o reino forte misturado com reinos fracos, representado pelo barro, o fato é que aqui tem duas características. O barro de oleiro, que você leu aqui, né, comigo, você acompanhou, o barro de oleiro no ferro, na verdade, eles não têm uma liga, não é uma argamassa realmente que liga de forma concreta, de forma verdadeira, porque não combina de fato o ferro com o barro. Eles estão juntos, mas sem se combinarem. Então aqui é explicado que no tempo do fim haveria uma mistura de reinos fortes com reinos frágeis. Mas a Bíblia nos traz aqui uma informação que eu acredito que você ainda não tenha se inteirado. Porque não é comum essa informação que as pessoas pesquisam, mas está aqui no que a Bíblia está dizendo. Quando fala do barro de oleiro, que está aqui junto com o ferro, nós precisamos entender o que Deus está tensionando, além dos reinos divididos, entre reinos fortes e reinos fracos, o que Deus está também tensionando nos dizer. Que no tempo do fim, depois que Roma imperial se esfacelou em vários reinos, o barro de oleiro é um barro na Bíblia tido como sendo, é um material tido na Bíblia como sendo um símbolo do povo de Deus. Vamos ver isso para entender o que eu estou dizendo aqui. Vamos abrir agora lá em Jeremias, no capítulo 18, antes de Daniel, no capítulo 18, dos versos 1 ao 6. Jeremias, ele, na verdade, ele foi um profeta que viveu imediatamente antes da Babilônia levar o povo de Jerusalém para o cativeiro babilônico, aonde ali permaneceria no cativeiro durante 70 anos. E ele viveu imediatamente antes desse acontecimento. E aqui ele está predizendo que depois que ele passasse, fosse quebrado ali, o povo de Israel fosse quebrado no cativeiro, o povo de Israel voltaria novamente para Jerusalém. E olha só a expressão que
você encontra aqui em Jeremias capítulo 18, dos versos 1 ao 6, o que Deus revelou para o profeta Jeremias com respeito a este acontecimento do povo de Israel, o povo judeu lá da Babilônia, depois de 70 anos, voltar para Jerusalém. Vamos ver, esse aqui é Jeremias 18, 1 a 6. Nós lemos assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te, ou seja, levanta-te, e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Então Deus está falando, olha, agora você vai até a casa do oleiro, que quando você chegar lá, eu quero te mostrar o que vai acontecer. Lá na casa do oleiro, Deus teria uma ilustração para o profeta. Então o verso 3 diz assim: Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Aquela roda que gira embaixo, e ele tem o barro em cima, e ele faz o seu trabalho com o barro, né, com o barro ali que ele usa para fazer os seus objetos. O verso 4 diz assim: Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a trazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. O verso 5. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O fato é que Deus aqui, através de Jeremias, está dando um consolo de que eles iriam sim para o cativeiro, mas depois Deus iria refazê-lo. E Deus fez o profeta ver essa ilustração acontecendo ali na casa do oleiro. Ele usando aquele barro, né, que era maleável, que fazia um vaso ali, e o barro se quebra e ele refaz o vaso, né, naquela roda que gira. E Deus, ao ilustrar assim para Jeremias, ele mostrando como o oleiro fazia, Deus então citou essas palavras. Do jeito que o oleiro fez, reconstruiu o seu objeto, eu posso fazer com a casa de Israel. Então, Deus está comparando o barro do oleiro com o seu povo. Ele faria isso com o seu povo. E aqui nós temos que o barro de oleiro estaria nos pés da estátua. Mas temos então que entender que tem esse outro significado, não apenas os reinos fracos do tempo do fim, mas representa o povo de Deus. O que Deus está querendo dizer aí? Que haveria uma mistura entre o Império Civil Romano, que o ferro representa o lado civil, né, o lado secular do Império Romano, e o barro, que é o barro de oleiro, que pode ser maleável, é representado na Bíblia como sendo o povo de Deus. Veja, em Gênesis capítulo 2, o verso 7, Deus ele fez um boneco. Os elementos químicos da terra, diz ali o texto, ele formou um boneco. E, na verdade, você não faz nada do pó, porque o pó se esfarela. E, conforme diz Isaías 64, verso 8, Deus fez um boneco de barro. E ao fazer esse boneco de barro, estando ele sem vida, estando imóvel, Deus então soprou nas narinas deste boneco, Gênesis 2, verso 7. E ele passou a se movimentar. Ele passou a funcionar como um homem de forma normal. Os seus movimentos, tudo estava feito. Os braços, as pernas, o corpo estava feito. E ele só passou a funcionar quando foi soprado fôlego nas suas narinas. Bom, desta mesma forma física, esse exemplo físico real que aconteceu ali no Jardim do Éden, na criação do ser humano, nós também temos esse significado espiritual, né? Porque Jesus, ele formou a sua igreja aqui na terra. E Colossenses capítulo 1, verso 18, fala que ele é o cabeça da igreja. Colossenses 1, verso 18. E a igreja é o corpo de Cristo. E ele formou a sua igreja. É como foi feito lá no Éden. Ele formou o homem e estava tudo preparado. Os braços, as pernas, a cabeça, o corpo. E assim ele formou o corpo da igreja. O seu corpo, e ele é a cabeça da igreja. E de repente, a igreja, como o corpo de Cristo, só passou a funcionar lá no Pentecostes, quando o fôlego de Deus, o Espírito vivificante de Deus, entrou na igreja. Aí, assim como Adão recebeu o fôlego de vida e passou a se movimentar e a funcionar corretamente, a igreja, que é o corpo espiritual de Cristo,
passou a funcionar lá no Pentecostes, quando o Espírito Santo adentrou neste corpo e fez parte da vida da igreja. Bem, por que eu estou dizendo isso? Aqui a profecia de Daniel 2 fala dos reinos frágeis que se uniria ao ferro, representando pelo reino forte. Mas também tem esse significado espiritual que a Bíblia nos traz, que é o povo de Deus. Então, significa que o reino secular iria, no tempo do fim, estar ligado, né, à religião, que é uma ligação ilícita. O fato é que a Bíblia está dizendo que não combina política com religião. E é isso que, no tempo do fim, representando pelos pés da estátua, a Bíblia já estava prevendo. Dá um grande erro quando isso acontece. Vamos ver lá em Apocalipse, por exemplo, no capítulo 17, dos versos 1 e 2, aqui falando de um desvio da ligação do tempo do fim. Apocalipse é de um acontecimento do tempo do fim. E diz de um desvio que ocorreria na igreja em relação ao secular. Diz assim, Apocalipse 17, 1 e 2. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. Uma mulher que é uma igreja, símbolo da profecia, igreja, né? Que se prostituiu. Se prostituiu tendo abandonado os ensinos de Cristo, abandonado a Cristo como seu guia, como seu cabeça. Então diz assim, dessa igreja futura, né, que é do tempo do fim, mostrando o julgamento dessa grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, que representa muitos povos. Nós vamos trazer esses detalhes num outro encontro. Mas veja só o que diz aqui dessa igreja que se desviou da verdade. O capítulo 17, verso 2 continua. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. Então aqui nós vemos uma mistura da igreja, que é tida como prostituta aqui, com os reis da terra. E aqui é uma descrição daquilo que é falado ali em Daniel capítulo 2, dos pés da estátua. E aqui, então, nós encontramos o cumprimento que se vivencia nos dias de hoje. Uma união que ocorreu na Idade Média entre a igreja e o Estado, que é também representado já pelo tempo do fim, e também estamos vivenciando isso hoje. As igrejas dando as mãos ao Estado, e isso resulta na perseguição. É isso que nós vamos tratar quando estudarmos o livro do Apocalipse, a perseguição do tempo do fim. Você já ouviu falar em Apocalipse 13? Dos poderes que vão se unir e vão impor certas leis no mundo, e quem não obedecer às leis impostas, ou a lei imposta, né, que vai ter uma lei específica desta união ilícita entre governo secular com o religioso, e quem não obedecer à lei proveniente desta união ilícita entre religião e Estado, esses a princípio não poderão comprar nem vender e posteriormente serão sentenciados à morte. Apocalipse 13 nos traz essa advertência, nós vamos estudar sim esse assunto. Mas foi previsto ali nos pés da estátua, em parte de ferro, o Império Romano ainda perdurando no tempo do fim, até os dedos da estátua, o ferro representa o lado secular do Império Romano. E o lado da religião, que vai estar ali grudado, né, em partes, né, para forrar os pés. Ali o pé em parte de ferro e em parte de barro. O lado forte, que é o lado secular, e o lado frágil, que é o lado religioso. E o Apocalipse 17, entre outros textos da Bíblia, eu usei só o Apocalipse 17, nos prova aquilo que foi dito em Daniel capítulo 2. Enfim, a união ilícita não é uma união sólida, verdadeira, ferro com barro. É uma união efêmera, uma união que, na verdade, é ilícita e não tem como combinar. Isso resulta em tragédia, em desgraça, e nós já temos no histórico, na Idade Média, como houve derramamento de sangue, como houve mortes, quando o Estado era manuseado, era dominado pelo pulso da igreja. A união entre a igreja e o Estado é o que diz ali, o barro e o ferro no tempo do fim.
Mas acontece que o capítulo 2 de Daniel, o verso 45, descreve que no final, nos pés da estátua, vem uma pedra, uma rocha, que atinge os pés e destrói toda a estátua. O que representa esta rocha que caiu do céu? Vamos ver ali em Daniel, capítulo 2, o verso 45. Daniel 2, verso 45. Nós lemos assim. O verso 44 e 45. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. O verso 45. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem o auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. O mesmo Deus que deu esse sonho para Daniel e revelou esse sonho, Daniel encerrou com essas palavras. É o mesmo Deus que deu as visões para João ali no Apocalipse. E João encerra o Apocalipse usando praticamente as mesmas palavras. Fiel é esta mensagem e verdadeira. Nós devemos depositar a nossa confiança naquilo que Deus previu para nós e está na sua revelação, está na Bíblia. Então uma pedra que foi cortada sem auxílio de mãos e veio atingir os pés da estátua e destruiu todos os reinos deste mundo, representado pelo ouro, a prata, o bronze, o ferro, o barro, todos foram destruídos. E aqui temos uma pedra, símbolo de um reino que vai sobrepujar os reinos deste mundo. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 6, se eu não me falha a memória, o apóstolo Pedro diz que a rocha é Cristo. Em São Marcos, em 1 Coríntios 10, verso... ali em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4, o apóstolo Paulo também fala, eu não estou muito lembrado desses textos, mas eu acredito que seja esse. 1 Coríntios 10, verso 4, o apóstolo Paulo fala que a rocha é Cristo. Uma pedra, uma rocha que veio do céu e esmiuçou os pés da estátua. Significa a vinda de Jesus, o seu reino vindo a este mundo. E ali está a garantia da profecia. Acontece que nós temos que analisar o que significa ser lançada sem o auxílio de mão, conforme nós lemos ali no verso 45 de Daniel 2. Uma pedra que veio sem o auxílio de mão. O monte que foi cortada, uma pedra sem o auxílio de mãos. O verso 45. Então, o que significa esse termo, sem o auxílio de mãos? Veja, em Hebreus capítulo 9, verso 11, ali nos diz alguma coisa sobre o templo celestial que nos lança a luz a esse respeito. Hebreus 9, o verso 11. Ele fala do santuário celestial. E veja só como que ele foi construído lá no céu. Diz assim, o verso 11 diz assim: Quando, porém, veio Jesus Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Então ele está falando do santuário celestial, de um tabernáculo que foi feito lá no céu, não por mãos de homens, não desta criação. Quando fala de mãos de homens, não feito por mãos de homens, diz respeito a que não tem nada a ver com a feitura humana. É um reino diferente. Uma pedra que foi lançada não por mãos de homens. Lá em São Marcos, capítulo 14, o verso 58, Jesus falando do templo ali, os que ouviram Jesus falar do templo de Jerusalém, fazendo uma referência ao seu corpo que era comparado a um templo, que ele seria morto. Jesus previu que ele seria morto e no terceiro dia ressuscitaria. Então, quando se estavam repetindo essas suas palavras, em São Marcos 14, verso 58, falaram que ele derrubaria o templo e ele reconstruiria sem mãos humanas, porque eles entenderam que se tratava do templo, ali em Jerusalém, de concreto, de pedras e de ferramentas. Mas ele estava se referindo ao seu corpo, que iria ressuscitar no terceiro dia. A princípio, Maria foi um instrumento que Deus usou como instrumento, como
o recurso humano na terra para que ele viesse à existência, para que ele nascesse. Mas após a sua ressurreição, não seria por instrumento humano que ele voltaria, seria por mãos divinas, diretamente da parte de Deus. E é isso que foi mencionado lá em São Marcos 14, o verso 58. Enfim, aqui nós temos, nesses dois textos da Bíblia, o entendimento do que significa uma pedra que foi cortada de um monte e lançada sem auxílios de mão, conforme está em Daniel 2,45. Sem auxílios de mão significa que não é deste mundo. Jesus está para voltar. O seu reino é o reino que vai sobrepujar todos os demais reinos que existem nesse mundo. Nós precisamos entender que do jeito que as profecias que se cumpriram no passado, predito há tanto tempo atrás, se tornaram cumprimentos fiéis, conforme foi predito, os seus detalhes. Então, tudo que está para acontecer ainda, ao nosso futuro, a profecia é para nos dar garantia de que nós podemos confiar. O que se cumpriu é uma segurança daquilo que há de se cumprir. Assim, nós temos esta profecia que é a base das demais profecias. Não há interrupção nela, na sua explicação, desde o princípio até o fim, e vai revelando como seria para nós, importante agora, o mundo dividido entre reinos fortes e reinos fracos, conforme foi dito. E também, numa segunda interpretação, a Bíblia nos revela que haveria uma efêmera mistura, mas uma mistura nociva, porque não é uma mistura lícita entre o ferro e o barro, conforme a profecia nos diz. E isso resultaria em muitas desgraças para nós. As outras profecias que vão se edificar em cima desta profecia de Daniel 2, vai nos esclarecer muito mais o que significa esses acontecimentos finais, de reinos divididos e religião misturada com o Estado, com a política. Assim foi predito e assim deve nós atentarmos, focarmos para sabermos o que realmente nos reserva o futuro. Deus nos prediz todos esses fatos e devemos crer. Enfim, por hora nós ficamos aqui. Nós daremos sequência no próximo encontro e nós vamos estudar mais profecias. A partir do próximo encontro é Daniel 7, para esclarecer mais isso que foi dito aqui. Por hora, pense nisso, porque eu sei que isso vai ajudar você no seu crescimento espiritual. Agradeço a sua presença, que Deus o abençoe e até a próxima.